volta com o nosso Você Bonita, abrindo já para as perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos conversar com a endocrinologista mais uma vez aqui no Você Bonita, a doutora Rosália Padovani. Bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Carol? Que prazer tê-la aqui. Bom, falar de tireoide, como eu falei desde o início na abertura do programa, é um assunto sempre atual, importante, sério e que a gente tem muitas dúvidas. Quanto mais a gente descobre esse universo e essa questão hormonal, mais a gente pira e quer descobrir, né? Com Uma certeza. coisa leva a outra. Então hoje a gente pensou numa pauta que muitas vezes você não liga diretamente à tireoide, que são os sinais que o nosso corpo pode dar no dia a dia, que algo está ocorrendo com ela, né? Com certeza. Às vezes passa desapercebido, às vezes a pessoa vai procurar outro especialista e o problema está na tireoide. Está na tireoide, é o começo da investigação. Antes da gente começar colocando os pontos importantes, que a doutora vai explicar cada um deles, me conta, doutora, a sua experiência clínica, né? Como eu sempre digo aqui, a clínica é soberana. De certa forma, tem aumentado o número de pessoas com algum descontrole da tireoide? O que a gente percebe é que as pessoas cada vez mais têm se preocupado com a saúde, têm buscado a atenção. Então, isso faz com que elas sejam, a gente observe um aumento no diagnóstico, né? Tá. Mas sem ser isso, por conta de determinadas áreas e talvez, acho que um desbalanço aí da ingesta de sal e do iodo que tem no sal, parece que tem havido sim um aumento das tireoidites, que são inflamações da tireoide, que acabam descompensando aí o balanço hormonal. Puxa vida, podemos falar então da tireoidite. A tireoidite é autoimune? Bom, tem alguns tipos de tireoidite, a mais frequente é a autoimune, e que normalmente é o diagnóstico, né, da maioria das pessoas que acabam procurando o médico por conta disso. Então, você pode ter a tireoidite aguda, que é causada por bactéria. Tá. Normalmente, nesses casos, se observa um aumento da inflamação da região cervical, um aumento da temperatura, dor, o paciente às vezes tem até febre. Uau. E normalmente cursa com abscesso, precisa até drenar, né? Então são bactérias que causam. Esse é bem mais raro e normalmente acomete pacientes que já estão com imunossuprimidos, que estão com a imunidade baixa. Tá. A tireoidite subaguda, ela é frequente, ela é viral e algumas vezes ela passa desapercebida. O paciente acha que está com uma gripe, com uma dor de garganta, porque coincidentemente o local onde a pessoa tem a dor é o mesmo, e aí ele acaba tratando como se fosse uma gripe e nem percebendo. Mas algumas vezes ela é mais prolongada, e aí o paciente acaba procurando o médico, e aí tem que fazer uso de corticoide, anti-inflamatórios por meses. É importante lembrar que ela dura meses, dura 2, 3 meses para melhorar às vezes. Puxa. Não é o médico que não está cuidando direito, isso é demorado mesmo, e às vezes o paciente tem que ter um pouco de paciência nesse período. E não interromper o tratamento antes não interromper o da hora. tratamento. Vamos começar então apresentando, né, já que a gente já colocou aqui como introdução também a tireoidite, já que tem havido o aumento de casos, um ilustra que vai mostrar aí a nossa tireoide tão bonita, né? Quando eu vejo esse desenho assim, ela é muito bonita. Na tela, olha lá, a doutora vai explicar pra gente. Ela faz o controle de muita coisa, né? Pois é, ela é tão pequenininha, um formato de borboleta tão delicado aí na região cervical e ela é como se fosse um gerente de operações. Ela que vai comandar a função de todas as células do nosso organismo e controlar o nosso metabolismo. Então, através da secreção dos hormônios T3 e T4, ela acaba comandando a atividade, o consumo de energia, o consumo de nutrientes de todas as células do nosso organismo, fazendo com que o nosso metabolismo, então, se mantenha adequado. Olha lá que bonitinho o vídeo. E agora vamos, então, a alguns sinais que o nosso corpo pode apresentar. E a gente não pensa que é algo envolvendo a tireoide, mas pode ser. O primeiro na tela já tem perguntinhas. Ai, que raiva! Jura que dá um mau humorzinho? Com certeza. Principalmente o hipertireoidismo. Então, pacientes com hipertireoidismo podem apresentar ansiedade, agressividade, nervosismo, até psicose, até quadros de psicóticos podem acontecer no paciente com hipertireoidismo. Nossa. Então, é importante sempre lembrar da tireoide.
como causa. Se está aumentando o mau humor ou que aquela TPM que está durando mais dias, né? É óbvio que a gente sempre fala que é um conjunto de sinais e sintomas, né, que tem que acontecer para que a pessoa procure, porque senão hoje em dia, com essa vida agitada, todo mundo, né, tá um pouco mais nervoso, vai achar que tá com problemas de tireoide, todo mundo tem um pouquinho de mau humor, pelo menos um momento do dia, né? Acaba sendo até normal. Vamos pro próximo, então, para vocês juntando as coisas e identificar se de repente está passando por isso. Bate coração, parece que acelera, é? Acelera. Então, o hipertireoidismo, ele causa um aumento da frequência cardíaca e o hipotireoidismo pode causar uma bradicardia. Então, pacientes que têm hipertireoidismo normalmente se queixam de quadro de palpitação, então o coração acelerado, mesmo no repouso, às vezes mesmo deitado, o coração e a frequência aumentam. Então, tem que lembrar do hipertireoidismo. E ao contrário, o paciente com hipotireoidismo normalmente está mais lentificado, então o coração tende a bater mais devagar. E a gente tem essa sensação também, porque muitas vezes é uma questão de um esforço pequeno. Mínimo. Então a pessoa sobe alguns andares e já tem, né, esse batimento acelerado. Não é normal que fique tão acelerado. Exatamente. Né? E se isso for crônico, né? Você começa a observar que isso está acontecendo frequentemente, então é um diagnóstico diferencial hipertireoidismo. E tem que contar para o médico aí, gente. Reparar, se você não consegue lembrar, anota. Para poder contar tudo na consulta. Próximo, olha lá, na tela. Pico de pressão. Eu ia te perguntar a respeito da pressão também. Exatamente. A hipertensão, ela é um dos sinais do hipertireoidismo, pode acontecer também no hipotireoidismo, né? Então, não só o aumento da frequência cardíaca, mas o aumento dos níveis pressóricos também é um sinal de alerta, tem que ser um sinal de alerta. Então, quem tem um hipotireoidismo, necessariamente terá uma pressão alta. Mas nem todo mundo que tem uma pressão alta diagnosticada tem hipotireoidismo. É hipo-hiper, né, Carol? É hipo-hiper, tá. Isso, com certeza. O quadro, então, envolvendo tireoide, certamente vai ter algo envolvendo a pressão. Mas nem tudo que envolve a pressão está ligado à tireoide. Com certeza, isso mesmo. Por que eu estou perguntando isso? Porque, às vezes, a questão da pressão alta, as pessoas conseguem perceber com mais frequência. Porque se sentem um pouco mal, a primeira coisa que a gente faz? Tira a pressão. Exato. E toda consulta, e às vezes você tem programas, né, de alerta em relação à pressão, então é mais frequente que a pessoa afira a sua pressão. E aí, caso observe, tem que pensar em... Normalmente, hoje em dia está todo mundo com a pressão alta, né, Carol? Pois é. É uma coisa que tem que ficar atento, né? A pressão, a hipertensão, ela causa vários problemas, inclusive para o rim, aumenta o risco de infarto, derrame. Então, vale a pena ficar atento em relação a isso. E ela pode estar mais baixa também? Pode, em alguns casos o paciente pode ter hipotensão, mas aí é nos casos de hipotireoidismo. De hipo, isso. Entendi. Acompanhando aí todo o quadro ligado à tireoide, ou que acelera ou que também desacelera demais. Exato. Tá aí. Próximo, então, na tela. Mandem perguntinhas, hein? Olha lá. Transpiração, sério? Bom, transpiração hoje em dia é um problema, hoje em dia não, né? Há muito tempo, principalmente em mulheres que estão na fase da menopausa, se queixam muito de calores, aumento da sudorese, né? E às vezes a tireoide é que está por trás disso. Então, o hipertireoidismo pode causar a pele quente, umedecida, um aumento da sudorese, assim como também a menopausa. Então, lembrando, sempre a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Doutora, a gente ainda não comentou, a gente fala da tireoide e tal, mas o que acontece? Qual é, então, o problema da parte hormonal, T3, do T4? O que está acontecendo, então, para gerar esse hipo ou esse hiper? São várias as causas, tanto do hiper quanto do hipotireoidismo. Conforme eu falei no início do programa, as doenças autoimunes são as mais frequentes nos dois casos, né? Tá. Então, no caso do hipertireoidismo, vamos falar um pouquinho do hipertireoidismo, que acontece na doença autoimune, que é a mais frequente, que é a doença de Graves, né? O organismo, ele começa a produzir um anticorpo, que é chamado de TRAb, que ele vai se ligar na tireoide, ele vai simular o estímulo normal, então ele vai se ligar e vai hiperestimular a glândula, fazendo com que a glândula comece a produzir mais hormônios, tanto T4 quanto T3. E isso acaba acelerando o organismo como um todo. Porque eu sempre digo, a tireoide ela é como se fosse um gerente de operações, né? Então, ela é responsável pela atividade de toda a equipe. Então, se ela está acelerada, se ela está agitada, toda a equipe vai trabalhar mais, todo mundo vai ficar mais cansado, todo mundo vai ficar mais agitado.
Olha, interessante. E se for o inverso? Se for o inverso, a mesma coisa. E aí pode ter risco de aumento de peso. Exatamente. Então, no caso ao contrário, que seria então a tireoidite de Hashimoto, a causa mais frequente de hipotireoidismo, que daí é o oposto. Então, a tireoide, ela vai sendo inflamada cronicamente, e isso faz com que haja uma queda da produção de hormônios de T3 e T4 e, consequentemente, o organismo vai ficando como um todo mais devagar, vai trabalhando mais devagar, né? Então, a pessoa vai sentindo cansaço, fadiga, sonolência, enfim, outros sintomas do hipotireoidismo, que daí seriam o oposto do hiper. Tá aí. Vamos colocar a perguntinha do público, já chegaram várias e a gente vai agora abrir espaço para vocês mandarem também. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Vanessa, um beijo. Queda de cabelo, mesmo já tratando a hipo, pode ser um desequilíbrio? Será que é preciso aumentar, então, a dose da medicação? Vanessa, que pergunta bacana! Adoro esse público do Você Bonita. Já já a gente responde. Falando aí de tireoide para tirar todas as dúvidas. Só um minutinho, doutora. Eu sempre faço isso quando eu tenho Covid, passo a mão na minha mão. Sensacional. Eu faço o teste ao vivo com quem tá aqui. Aproveito muito, né? Bom. Sensacional. Nossa, o toque gostei. é sensacional. Vamos voltar para a perguntinha, que essa pergunta da Vanessa é um clássico e todo mundo que tem que corrigir, então, com o medicamento. Ela pergunta da queda de cabelo, mesmo já tratando a hipo, se ainda há um desequilíbrio, e ela fala da dose da medicação. Eu acho que esse ponto dela, a gente fala também da questão da queda, vamos responder, Vanessa, mas da dosagem, eu acho que é o desafio do médico chegarem ali com o paciente na questão, no ideal, né? Com certeza, Carol. Vanessa, obrigada pela pergunta. O hipotireoidismo, ele realmente pode causar queda de cabelo, e se ele tiver descompensado, essa queda de cabelo pode permanecer. O que é descompensado? O paciente está tomando uma dose inadequada da medicação, né? Ou ele está tomando de forma incorreta, de forma que o hormônio ainda não está no valor que precisa. Mas quem tem que acertar essa dose é o médico, né? Então, o paciente deve procurar o médico, que vai solicitar exames e vai tentar ajustar a medicação para que fique tudo ok. E a queda de cabelo, então, pode ser um dos sinais, mas se a pessoa está ainda mais acelerada ou se sente mais cansada, é também sinal que pode ser que a dose não esteja adequada. Com certeza, a dose pode estar a mais ou pode estar a menos. Então, é importante lembrar que, às vezes, a dose está adequada, mas a pessoa acaba ganhando ou perdendo peso no decorrer do tratamento. Então, ela procurou o médico pediu para voltar em 6 meses ou 1 ano, e ela está lá tudo bem, de repente ela começa a ganhar peso. Tá. Então, a dose ela é calculada por quilo de peso, então são microgramas por quilo de peso. Então, se ela está ganhando peso, ela vai precisar de mais hormônio. Então, se ela está ganhando peso bastante, ela deve procurar o médico para ajustar a dose. E a mesma coisa ao contrário. Às vezes perdeu muito peso, ficou doente, etc. A dose acaba ficando acima do que ela precisava. E aí começa a dar sintomas de hipertireoidismo. Tá aí, a gente vai colocar o próximo sinal, vou dar só não sei se cabe um conselho de quem tem queda de cabelo há 10 anos, agora, graças a Deus, tá tudo bem, mas às vezes pode estar tudo certo com a tireoide, né, doutora, já controlada, e você tem outro problema também que envolve queda. Eu, por exemplo, tenho 2 problemas. Eu tenho a questão genética, tenho a questão de ovário policístico, eu tenho um monte, na verdade são mais de 2. Então, não é só isso. Então, procure de repente, além do seu endocrinologista que controla essa parte, um tricologista, um dermatologista especializado em cabelos, não é? Com certeza. Falando do fundo do coração, essa dica, tá, Vanessa? Cuida, você vai ver. Depois, no final, dá tudo certo. Vamos pro próximo sinal aí do nosso corpo, na tela. Ai, que cansaço. Esse é o clássico. Esse é o clássico. Todo mundo anda muito cansado hoje em dia e acho que, assim, tem que investigar. Porque o cansaço, ele pode ser por conta do excesso de trabalho, do estresse, mas ele também pode estar ligado à tireoide e aí ao hipotireoidismo. Então, pacientes com hipotireoidismo podem ter cansaço, desânimo, sonolência. E aí tem que investigar, né, Carol? Porque normalmente, se a pessoa também não vai atrás e descobre um problema na tireoide, hoje é muito comum as pessoas se medicarem, enfim, darem um diagnóstico, às vezes, de depressão e outras coisas, né? E acaba sendo perigoso. Com certeza, porque hoje em dia todo mundo trabalha demais, né? Então acaba achando que esse cansaço é o normal, né? Eu tô cansado, mas isso é provavelmente por conta do excesso de trabalho. Não é normal, então às vezes tem outras causas, anemia, enfim, tem que investigar. Tá aí. Tem mais perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Gisele. Um beijo. Tenho a tireoide pequena. Causa algum problema? Que pergunta interessante.
Tinha a menor ideia aí dessa questão do tamanho da tireoide. A tireoide, ela tem um volume padrão, né, que é ao redor de 15 centímetros cúbicos, né, mas às vezes a pessoa tem um histórico já de tireoidite crônica, nem sabe, porque ela tem anticorpos positivos, mas a tireoide ainda está conseguindo manter a produção adequada de hormônios. Isso pode fazer com que a tireoide dela reduza ao longo do tempo de volume. Isso pode ser um sinal que ela vá desenvolver o hipotireoidismo mais para frente. Que coisa! Mas não necessariamente que ela esteja com hipotireoidismo naquele momento. Tá. Então, o fato da tireoide estar pequena, a princípio não significa nada no momento. Pode ser que futuramente ela tenha maior chance de ter o hipotireoidismo. E tem gente que tem só um lado da tireoide, né, Carol? Sério? Então, a tireoide, ela tem 2 lobos, né? O lobo direito e o lobo esquerdo e o istmo. Né? Então, ela fica aqui, abaixo da cartilagem cricoide, na região do pescoço, e ela tem, então, os 2 lobos e o istmo. E tem pessoas que nascem só com a genesia de um dos lobos, né? E ainda assim, às vezes, durante muito tempo da vida, mantém a tireoide consegue, mesmo só com um ladinho presente, manter a produção hormonal adequada. Mas ao longo dos anos, essa produção acaba caindo e a pessoa acaba tendo que repor, então, um pouquinho do hormônio. E possivelmente ela descobriu, ela teve acesso a essa informação num ultrassom de tireoide. Com certeza, fez ultrassom de tireoide, às vezes de rotina, e acabou descobrindo. Mas aí tem que ver realmente a função tireoidiana, que é através do exame de sangue que a pessoa vai descobrir se ela tem o hiper ou hipotireoidismo. Não é pelo ultrassom. Não é pelo ultrassom. Precisa ter aí a dosagem sanguínea, então. Exato. Tem mais perguntinha? Vamos ver se está pronto. Olha lá. Obrigada, Solange. Um beijo para você. Saliva grossa e dificuldades para engolir podem aí apresentar problemas, então, da tireoide? Pode ser problemas de tireoide? A saliva grossa, especificamente, não. Mas, às vezes, o bócio, que a gente chama de bócio, é o aumento do volume tireoidiano, né? Tá, então, você tem olha só, você tem aqui uma tireoide de tamanho normal e aqui uma tireoide de tamanho aumentado, né? Então, a gente chama de bócio quando a tireoide está aumentada. Então, imagine algo aqui na região cervical com volume muito aumentado e, às vezes, quando você vai deglutir, você apresenta um desconforto. Então, isso pode acontecer e ser um sinal de que a tireoide está com algum problema. Mas não há saliva grossa. Mas, de qualquer forma, não tentar fazer o diagnóstico, né? Tem que ir no médico. Às vezes a gente tem a impressão que está maior, é um sinal. Mas, às vezes, a gente também não percebe. Com certeza. Tem que passar em consulta, né, doutora? Sempre que procurar uma ajuda, né? Um médico. Tá aí. Próxima perguntinha. Vamos lá, dá tempo de tirar várias dúvidas na tela. Obrigada, Edmar. Um beijo para você. O procedimento da tireoide começa na infância? Então, talvez os problemas, né? Acho que ele quis dizer. Sim. Talvez seja a investigação das doenças tireoidianas começam na infância. Pode ser também. Essa pergunta. Sim, quando logo após o nascimento já é feito o teste do pezinho, né? Para que a criança seja excluído o hipotireoidismo congênito, né? Que pode agravar, trazer sérios problemas para o neném. Então, é por isso que todo neném, após o nascimento, faz aquele exame extremamente... eu acho... Dá uma dó, dá uma né? dosinha, tchutchucos, né? Fazendo aquele exame, mas ele é muito importante para excluir hipotireoidismo congênito. E ao longo da infância, se a criança começa a apresentar atrasos de crescimento, ganho de peso, a criança começa a não ter dificuldade para acordar, a mãe percebe que a criança está muito sonolenta. Então, o pediatra, com a curva de crescimento, ele já vai ficar atento, mas é importante que os pais também observem as crianças e caso apresente algum desse sintoma, tem que investigar sim, Carol. Então, também está ligada à questão do GH? O GH é uma outra causa de atraso de deficiência de crescimento, assim como o hipotireoidismo. Entendi. Então, às vezes, você tem a secreção de GH normal, mas a criança tem hipotireoidismo. E aí você trata o hipotireoidismo e a criança começa a crescer normalmente. Fantástico. Olha, gente, puxa vida. Né? Tem que ficar ligado. Mas as mamães são sábias, a gente sabe. Com né? certeza. Percebe, nota rapidamente alguma coisa não vai bem e procura ajuda. Ainda bem que pelo menos a gente procura mais rápido quando é o assunto com as crianças do que com a gente mesmo, né, doutora? A criança é sempre prioridade, né? Não tem jeito. Olha lá, quem escreveu pra gente tem mais na tela.
Obrigada, Tati. Um beijo. O que significa, então, a tireoide? Então, eu acho que... Tireoidite, desculpa, né? Perdão, Glaucia. Tireoidite. Eu não sei, eu vejo no começo da palavra. Às vezes, o rosinha ali do fundo dá uma embaçadinha. Tireoidite. Ela explicou, então, no início. A gente vai repetir. A autoimune e a que não é autoimune, certo? Então, é isso mesmo. A tireoidite é uma inflamação da tireoide, né? Um processo inflamatório. E ela pode ser aguda, subaguda, crônica e na verdade, ela pode alterar ou não a função tireoidiana a longo prazo. Certo. Então, às vezes, ela só uma tireoidite subaguda, ela é temporária, então o paciente acaba tratando com corticóide, com anti-inflamatório e depois ele acaba recuperando a função. E às vezes ela é crônica e ela vai levar ao hipotireoidismo crônico. Mas tireoidite em si significa inflamação da glândula. Onde é, doutora? Pode ser nela inteira, Normalmente na lateral? a tireoidite, ela acomete toda a glândula, né? É um processo inflamatório e ele vai acometer toda a glândula. A tireoidite subaguda, às vezes pelo ultrassom você começa a observar áreas hipoecogênicas que são características. Sim. E a tireoidite crônica não, é a glândula como um todo sendo acometida por esse processo inflamatório, que nada mais é do que o próprio organismo produzindo anticorpos contra a glândula. Ele não reconhece a glândula como sendo própria dele e ele começa a produzir anticorpos contra ela. E pode aparecer em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida e é comum aparecer após a gestação. Ah, é? Porque durante a gestação, nosso sistema imunológico, ele fica, de certa forma, latente. Por quê? Porque o bebê, ele é um corpo estranho, né? E nosso corpo não pode brigar contra o bebê. Então, nosso corpo, o sistema imunológico fica, de certa forma, latente. E depois que o nenê nasce, ele volta com tudo. E aí é o momento onde a tireoidite por Hashimoto, que é uma doença autoimune, pode acontecer. Então, gente, é importante. Que interessante a sua explicação, porque eu sempre fiz essa relação de algumas amigas que depois descobriram doenças autoimunes, enfim, depois de gestação, pensando, mas puxa, por que começou depois da gestação? Então, exatamente por isso. Interessantíssimo. Interessante, né? O corpo é muito sábio. Dá tempo de mais uma? Agora a gente tem 1 minuto, né? Eu vou agradecer a doutora, se der tempo a gente fecha com mais uma perguntinha. Hoje falamos então dos sinais, quero agradecer todo mundo que mandou pergunta pra gente. Doutora Rosália Padovani, endocrinologista, tem um site, rosaliapadovani.com.br, nas redes sociais também para segui-la. Tem o doutor ou não tem o doutora? Sim. Tem o doutor abreviado, né? No Instagram? Isso, no Instagram. doutora.rosaliapadovani.endócrino. Que aqui tá só o site, então, doutora abreviado ponto Rosália Padovani, tudo junto lá para você segui-la. Quer me cantar uma rapidinho, Glaucia? A doutora fecha em 30 segundos? Veja uma aí que é importante. Chegaram várias, gente. As meninas ficam enlouquecidas. Aí, da Ilza. Obrigada, Ilza. Tem 30 segundos. Tem, então, tireoidite de Hashimoto. Sinto muitas tonturas. O que posso fazer para me sentir melhor? Se você tem tireoidite de Hashimoto, você tem que investigar a função tireoidiana, exame de sangue. Tá aí. Se tiver hipotireoidismo, tem que tratar e tomar o hormônio tireoidiano.